Bom dia, boa tarde, galera. É um prazer estar aqui com vocês novamente, para falarmos um pouquinho sobre arte, né? E lembrando que nós estamos fazendo uma abordagem mais ecológica do que um conteúdo histórico, vamos dizer assim. As nossas aulas estão sendo divididas em uma aula teórica e outra aula prática. Uma aula teórica, outra prática, a fim de que vocês consigam ligar aí os pontos, né? Vocês consigam aí refletir com o que nós estamos vendo em termos de conteúdo, né? E o que é que isso pode ajudar vocês, né? Então, hoje nós vamos dar continuidade falando sobre colagem, e vendo que não é uma coisa lá maternal, jardim de infância, sabe? Quando a gente era criancinha e tal. Na verdade, isso é um preconceito que foi colocado na sociedade, mas isso nós vamos acabar com esse preconceito na aula de hoje. É o que eu pretendo, né? Contextualizar vocês, mostrar para vocês que artistas famosos eles utilizavam esses recursos. Então vamos começar, sejam muito bem-vindos. E começamos aqui a colagem, né? A gente chama de colagem a obra artística que ela é feita colocando sobre um suporte materiais dos mais variados, desde pedaços de papel, folhas de árvores, pedaços de tecido e muitos outros materiais, engrenagens, circuitos de elétricos, enfim, muita coisa mesmo dá para se colocar. Também é possível colar objetos entre si para construir esculturas. Então, a colagem não se resume só ao suporte como papel, como a gente está acostumado a ver. A palavra colagem vem do francês collage, e esta palavra é usada em muitos idiomas para se referir à mesma técnica artística, não é isso? E aqui do lado eu tenho uma colagem de um dos nomes aí precursores desse movimento da colagem, que foi o alemão Kurt Schwitters, né? Aqui ele tem a obra The Paint, do ano de 1919. Mas aí, gente, como é que se deu esse surgimento da colagem, né? Desde as épocas mais remotas, essas pessoas elas construíam suas obras de arte colocando peças às outras, né? Por exemplo, é uma técnica de mosaico que ela é bastante antiga, né? Que é uma técnica de trabalho artístico que consiste em colar pequenas peças coloridas, formando desenhos sobre uma superfície. Essa técnica aqui ela foi utilizada há mais de 2000 anos, tanto pelos gregos como pelos romanos. Na imagem inferior, que é essa imagem de baixo, eu tenho uma imagem do que seria o Alexandre o Grande, né, da Macedônia. Macedônia, lembrando que é Grécia, e tem uma outra imagem que dá para ver os quadriculados, né? Que essa imagem aqui, ela foi encontrada na Turquia, mas ela foi feita por romanos. E aqui é uma técnica de mosaico também, que eles utilizam pedaços pequenos de pedra, de cerâmica para fazer ali a sua colagem, né? E a gente percebe até o nível de detalhe, né, da obra aqui desses dois, né? Tanto dos gregos como dos romanos, tem muito detalhe aqui nessas imagens. E aqui, no entanto, o que nós chamamos de colagem é algo mais recente, né? É um pouquinho diferente daquilo que a gente viu aqui há um pouco tempo atrás. Começou começou em princípios do século XX com o Picasso e o Braque, né? Os dois pintores representantes aí do cubismo. E esse, para quem não sabe, o cubismo ele é um estilo artístico, né? Que ele surgiu na França no princípio do século XX. Em lugar de buscar semelhança com os objetos e seres da realidade, os artistas cubistas
os decompõem, como se fossem vistos de vários ângulos. Então, na verdade, o que esses artistas cubistas estavam fazendo era fragmentando as imagens, né? Cadê? Eles também tiveram a ideia de misturar coisas reais com as coisas que estavam sendo pintadas. Assim, eles colavam, né, rótulos de verdade nas garrafas de vinho que eram pintadas, né, e folhas de jornal verdadeiras para representá-lo numa composição pintada. Então, eles pegavam elementos da realidade, só que pintados, e utilizavam a colagem por cima desses objetos e imagens que eram pintados, representados através da pintura. Essa era a sacada deles naquela época. Depois começaram a recortar e colar em vez de pintar, usando papéis coloridos para representar as figuras. Então, a gente percebe aí que há um processo aí de- dessa técnica de colagem usada pelos cubistas, porque primeiramente eles utilizavam a pintura e a colagem. Depois eles começaram a utilizar somente, né, a colagem, utilizando aí papéis coloridos também para em vez de pintar o papel. E aqui nós temos algumas das possibilidades da colagem. Para fazer uma colagem é preciso trabalhar duas etapas, basicamente. Na primeira, de coletas, né, a gente faz aí uma busca por vários materiais que podem ser agregados dentro dessa técnica. A segunda etapa de composição, né, cortam-se as figuras, a gente corta agora as figuras e escolhe o lugar onde a gente quer que seja colocado essas figuras, né? Trabalhando aí a ideia de composição. Aí pode colar papéis, objetos, tipo como se fosse um Tetris, como se fosse um jogo de encaixe. Você vai vendo ali como é que essa figura barra objeto pode ser encaixado ali para ficar uma forma mais harmônica. Deixa eu dar até um close aqui. Aqui nós temos aqui vários materiais, os materiais que os artistas utilizam, né? Pode ser aí a tinta, cola, tesoura, enfim, a infinidade aí de coisas. E aqui, ó, temos algo bem mais complexo aqui, que o artista aqui utilizou vários e vários materiais. A gente falou muito da técnica em si, da colagem. Vimos um pouquinho sobre a parte primitiva, a parte antiga, até chegar ali no século XX, mas nós temos também os recursos digitais. Os recursos digitais, eles estão aí, a gente de vez em quando utiliza um aplicativozinho aí que auxilia a fazer essas brincadeiras, essas montagens, muito utilizado. Isso assim, não é porque é um recurso tecnológico que não se era usado antigamente, né? Por exemplo, por conta do Photoshop e esses aplicativos aí que surgiram. Não, antigamente já se tinha uma fotomontagem lá pelos anos 40, 50, já existiu, né? Faziam as montagens lá, botava o rosto do teu avô, do teu bisavô num corpo de uma pessoa com terno e gravata. É muito típico. Eu acho que ainda hoje esse tipo de fotomontagem é comercializada ainda nos interiores. Aqui, vamos aqui ao que a técnica quer dizer, né? Esse tipo de colagem consiste em selecionar imagens e combiná-las entre si. Aqui não tem nada de novo, não. Há muitas maneiras de trabalhar. Uma delas é substituindo uma parte de uma imagem, por exemplo, colando a imagem de uma fruta no lugar de um nariz de uma pessoa. No caso aqui foi o que? Foi uma boca de gato numa maçã. Aí foi feita essa fotomontagem. A cabeça do Trump aqui, o presidente norte-americano, num corpo musculoso. O rosto de um cachorro aqui, na ponta do focinho dele tem um elefante e ele tem olhos de um ser humano. E por aí vai, né? Também é possível misturar várias imagens
pondo objetos ou seres que na verdade não estão em um determinado lugar. Por exemplo, colando a imagem de um leão na fotografia em uma sala de aula, por exemplo. Uma forma de criar efeitos interessantes é combinar a fotomontagem com o desenho e a pintura também. E aqui nós temos outra técnica. Essa aqui é um pouquinho mais complexa, um pouco mais trabalhosa, mas também tem o seu efeito muito interessante, que é a colagem com volume. Que é a colagem com volume. É basicamente a escultura, ou quase isso. Ela pode ser utilizada também com suporte, né? Em madeira ou papel, mas aí ele vai dar aquela ideia de volume porque a gente está colando peças e objetos, né? Então vamos lá. Com materiais de vários tipos e formatos, podem ser criadas muitas formas com volumes, né? Que chamamos de construção. Servem caixas de papelão, de fósforo, de ovos, garrafas de plástico, tampas de refrigerante, muitas coisas. Uma porrada de coisas aí pode ser agregadas. Também se pode usar paus, pedras e folhas de árvores. Depois de reunir esses materiais, o que se tem a fazer é experimentar várias possibilidades, até que se decida como combiná-lo. É a mesma coisa das outras técnicas. Você tem os objetos e aí você vê qual é a forma que pode ser combinado aí. Nesse trabalho é importante a maneira de unir as diferentes partes. Em alguns casos, a cola ou fita adesiva podem ser suficientes. Em outros casos, é necessário usar barbantes, passar um arame, pregar ou grampear. Pode utilizar o Super Bond também, Durepox. Enfim, isso vai depender muito do que você tem na hora para se fazer. A diferença em relação às colagens planas é que a colagem com volume ou construção pode ser vista de vários ângulos. Você pode virar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, que você consegue visualizar essa imagem. Na colagem plana, as formas se distribuem em uma única superfície. Tipo aqui, ó. Essa aqui eu vou ver do mesmo. Se eu virar para a esquerda, para a direita, vai continuar a mesma imagem. Mas não, se eu tiver uma colagem em volume, eu vou poder ver os vários ângulos dessa imagem. Ok? E aqui ficou uma atividade para vocês. A atividade é que vocês façam um resumo sobre tudo isso que nós discutimos aqui. E na próxima aula vai ser um vídeo tutorial falando a respeito da colagem. E, na verdade, eu vou utilizar aqui, eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo com duas práticas de colagem. Uma colagem em volume e outra colagem em plano. Ok? Essa é a atividade de hoje e esse foi o nosso conteúdo a respeito de colagem, ok? Uma coisa bem simples, fácil. Todo esse material, o link do YouTube, aqui o arquivo da aula, tudo eu vou disponibilizar para vocês dentro do grupo, ok? Pois, gente, tenha uma ótima aula aí, uma ótima semana e a gente se vê depois. Grande abraço.